Olá! Trombos. Trombos são coágulos que se formam para bloquear sangramentos e impedir hemorragia. É uma resposta do nosso organismo quando ocorre um corte, por exemplo. No entanto, algumas pessoas têm a tendência a formar trombos mesmo em lugares onde não houve corte ou sangramento. E isso geralmente ocorre em alguns membros, especialmente os membros inferiores, provocando um quadro conhecido como trombose. Ela é muito chamada de síndrome da classe econômica, pois é comum ocorrer em passageiros que ficam longos períodos imóveis durante as viagens. Trombose é o tema do nosso programa de hoje. Nós vamos esclarecer dúvidas e saber que condições podem predispor uma pessoa a sofrer trombose. Quais são os sinais de alerta dessa doença? E que medidas podem ser adotadas para diminuir as chances de se desenvolver um trombo? Qual a relação entre trombose e flebite? Tudo isso e muito mais nós vamos debater a partir de agora. Fique com a gente, participe e aproveite para esclarecer a sua dúvida. Está no ar? Pense Saúde! Nesse programa de trombose, participam conosco o angiologista Dr. Francesco Evangelista Botelho, a hematologista doutora Fabiane Dias Lopes e o angiologista Dr. Alexandre Passi Stelling, todos cooperados da Unimed BH. E você, como eu falei no início, pode participar do nosso debate por telefone, por e-mail ou e agora também com uma novidade, pelo WhatsApp. O número do telefone para participar é 3209-0119. O nosso WhatsApp é 9642-8473. Eu vou repetir, 9642-8473. Você pode mandar uma mensagem para a gente. E aproveite também depois para curtir a nossa página da TV Horizonte no Facebook e ficar por dentro de todos os temas do nosso programa. E eu começo agradecendo muito a presença de vocês aqui para esclarecer as nossas dúvidas e a dos nossos telespectadores sobre trombose. E vou começar pedindo para que vocês expliquem. A gente falou rapidamente aqui na abertura sobre trombo, o que é isso, pode até ter causado alguma confusão. Então, eu gostaria que vocês explicassem o que é trombose. Ok, a trombose nada mais do que a transformação do líquido do sangue da forma líquida para a forma sólida, né? Isso pode acontecer em todo o território vascular, tanto as veias como as artérias, onde o sangue corre, o sangue em algum momento ele pode sair do estado líquido para o estado sólido, né? Isso, como eu até falei no início, isso é uma resposta do nosso organismo, por exemplo, quando tem um corte e é necessário, né? Exatamente. Agora, quando ele acontece, essa formação de trombo é feita de maneira exagerada, ou então quando acontece não em resposta ao corte ou a algum traumatismo tecidual, aí nós vamos estar diante de um quadro patológico, uma doença que se instala no organismo. Esse trombo ele pode se formar tanto no leito arterial, nas artérias, como nas veias, a trombose venosa. Então, são duas entidades distintas, com causas distintas. Eu creio que nós aqui, nesse programa, vamos fixar a atenção na trombose venosa profunda. Certo. Então, existe a trombose arterial e a trombose venosa profunda. Exatamente. Realmente, hoje, então, nós vamos fazer um debate mais voltado para a trombose venosa profunda. Ela é mais frequente do que a arterial? Não. A trombose arterial, que é secundária à aterosclerose, que é uma doença, né, sistêmica, ela é mais frequente, com consequências clínicas mais graves também. Aí são causas metabólicas aí. Exatamente. No caso da trombose, essas pessoas que têm essa tendência a formar coágulos, mesmo que não haja um corte, isso tem uma causa, doutora Fabiane?
Na realidade, a gente dá o nome a essas pessoas que têm tendência a formar coágulo, uma predisposição para formar coágulo, é a famosa trombofilia, né, que as pessoas, que está aí na linguagem de todo mundo. Né? Afinidade pelos trombos. Exato, é uma predisposição mesmo, né? Para formar trombos, na realidade. A gente sabe que tem uma série de situações associadas a isso, algumas situações genéticas e outras não, que faz com que aquela pessoa, num determinado momento, ela faça aquele trombo ali. A gente sabe que nunca é uma coisa só, né? A trombose, ela nunca acontece por um motivo só. É uma série de fatores que naquele determinado momento se juntam e faz com que o limiar de proteção que toda pessoa tem para a trombose, ele se perca. E aí a pessoa vai e trombosa. Tá. Aí a doutora Fabiana explicou que existem vários fatores, dentre elas genética, mas os fatores ambientais também interferem, doutor Alexandre? Sim. Por exemplo, o cigarro. O cigarro, ele sabidamente altera a coagulação sanguínea, propiciando a formação de trombos, coágulos, né? Mas geralmente, como a doutora Fabiana falou, nunca é um fator só, né? Então, junta-se vários fatores, obesidade, o cigarro, aí a pessoa às vezes tem um fator genético familiar e começa a tomar uma pílula, aquilo é uma gota d'água para desencadear uma trombose. Então, geralmente são vários fatores e um determinado desencadeia uma coisa que já está predisponente. Você citou aqui dois importantes, então, né? O cigarro e, para quem já tem a predisposição, a pílula anticoncepcional. E obesidade. E obesidade. 40% realmente, da população atualmente é obesa. E você tendo, então, essa predisposição genética, a obesidade vira um risco, um grande risco. É um outro fator, principalmente para a trombose venosa profunda, além, por exemplo, a síndrome da classe econômica, os assentos cada vez mais estreitos e os passageiros cada vez mais obesos, não movimenta em viagens longas, com a obesidade abdominal dificulta ainda mais o retorno do sangue, porque aquela obesidade é uma obstrução no meio do caminho para o retorno venoso, e a imobilidade, então as viagens longas propiciam mais trombose por causa desses fatores. Aí pode somar o cigarro, a pílula. Então... E você falou que os bancos são cada vez mais estreitos e mais apertados, né? Você tem menos espaço ainda para esticar. E os passageiros cada vez maiores, né? Ainda tem esse fator de você não conseguir nem às vezes esticar um pouquinho a perna. Se você senta lá perto da janela, fica com dificuldade para ir sair ali no banheiro, fica inibido, né? Lembrando que imobilização, na realidade, a gente tem que entender não só como essa situação de viagem, mas qualquer imobilização é um fator de risco, né? Por exemplo, a imobilização de um paciente que está acamado, a imobilização de um paciente que está em pós-operatório. A gente sabe hoje que as hospitalizações a hospitalização é um grande fator de risco para a trombose hoje. Ou durante a hospitalização ou um curto período após a hospitalização. É um período de bastante ocorrência dessas tromboses venosas. Deve ficar atento, então. Né? Imobilizações como fraturas, às vezes, que tem que ficar imobilizada com mesmo, gesso, né? Com gesso. Então, são imobilizações no contexto geral de imobilização, é o fator de risco. E eu ainda falei que ocupacional, tem pessoas que trabalham durante muito tempo, às vezes o dia inteiro numa mesma posição, seja sentado, geralmente é sentado, não deixa de ser uma imobilização também. Às vezes levanta uma vez por dia para almoçar e depois na hora que vai embora, que também é um fator, né? Na frente de um computador, né? Exatamente. Chofer de ônibus. A gente está falando aqui dessa imobilização e, especialmente dos membros inferiores, é onde mais ocorre ou o único lugar onde pode ocorrer essa trombose, doutor Francesco? Não, os membros inferiores é a sede mais frequente das tromboses venosas profundas, né? Mas o trombo pode se instalar em todo o território vascular. Por exemplo, uma sede também frequente dos trombos venosos é no cérebro, no seio sagital. Pode dar um quadro neurológico, a apresentação com um quadro neurológico, às vezes até difícil de se fazer o diagnóstico. Provocando, por exemplo, uma isquemia, alguma coisa nesse sentido? Exatamente, abaixamento do nível de consciência, né? Um quadro típico neurológico de instalação abrupta e que às vezes é difícil fazer o diagnóstico até com AVC isquêmico mesmo. Tá. Mas é um território que pode acontecer. Você pode ter trombo, por exemplo, na veia renal, que é um local
frequentes também de trombo, né? Não tanto, mas com certeza a grande maioria dos trombos venosos eles se instalam nos membros inferiores. E aí, eu gostaria de falar um pouco sobre esses sintomas. São característicos ou nem sempre pode ser sintomático? A pessoa percebe essa alteração, doutor Alexandre? Focando, então, a trombose venosa profunda, a grande maioria das tromboses venosas profundas se instalam na panturrilha. Por quê? Por vários fatores. Ali é considerado o coração periférico nosso. A contração da panturrilha é que bombeia o sangue de retorno ao coração. É a nossa principal fonte de retorno do nosso sangue. Ou seja, o nosso coração bombeia para todo o corpo. E para vir lá de baixo para cima, tem que ser bombeado o coração lá da perna é a panturrilha. É a nossa principal, não é a única, mas é a principal fonte de retorno. Então, ali há um plexo de veias, um conjunto de veias muito importante. Que quando a pessoa fica imobilizada, forma-se um lago venoso. E, como a gente sabe, sangue parado coagula. Então, por ali, a grande maioria das tromboses formam-se ali na panturrilha. Mas pode se formar em outras veias da perna e um outro fator, um local muito importante, são varizes pélvicas, que é muito comum em mulheres que já tiveram filhos e tem, às vezes, varizes volumosas dentro da pelve, útero, ovário, e que às vezes não acha a fonte da embolia na perna, vai procurar ter uma trombose de veia ovariana, trombose de veia uterina, e que não é raro, é muito frequente. Então, aonde que as veias dilatam, varizes... Então, né? Varizes, quem tem varizes na perna pode ter essa porque é uma veia que tem, ela é dilatada. Então, eu gosto de fazer com os meus pacientes a diferença de um rio, que é onde a água flui rapidamente, e de um lago, onde a água fica estagnada. O sangue é isso. No rio, a veia normal, ela flui bem. Numa veia dilatada, ela fica lenta. Lento pode provocar trombose. E quando ocorre na varize, aí é considerada a flebite, ou varicoflebite. Nós vamos falar com ela. Distinguir um pouco, né? Nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. E outras confusões que às vezes as pessoas fazem, pelo próprio sintoma e pela aparência da trombose, com outras doenças, por exemplo, erisipela. Aí eu vou querer que vocês diferenciem um pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo e aproveito para convidar você novamente para fazer parte do nosso bate-papo, seja por telefone, seja por e-mail ou seja pelo WhatsApp. Lembrando que o nosso telefone é 3209-0119. O e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br e o WhatsApp é 9642-8473. Então, 031 9642-8473. O intervalo é rápido, voltamos já já.